E sobre discipulado, e hoje nós falamos sobre discipular os nossos filhos, ou discipular aquele que realmente aceita a Jesus. E nós vemos, irmãos, voltando lá em Isaías, lá no livro do profeta Isaías, a gente vai ver uma palavra interessante: visão. Uma pergunta para toda a igreja neste momento, e para mim que estive preparando essa mensagem. Na verdade, eu já preguei essa mensagem na nossa igreja e hoje resolvi retomá-la e falar sobre a visão, E o nosso tema será: qual tem sido a sua visão? Qual tem sido, como pastor, a minha visão de igreja? Quando nós conversamos hoje na escola dominical, a gente falou bastante sobre a história da igreja, sobre aquilo que a igreja viveu desde o seu primeiro século. No quarto século teve um divisor de águas, depois em 1517 teve um outro divisor de águas. Existiram nesse tempo de mais de 1000 anos, irmãos, pessoas e pessoas querendo reformar a igreja, mas nunca conseguiram, só conseguiram em 1517, com Martinho Lutero, Calvino e outras pessoas que tiveram visão. Uma visão além daquilo que muitas vezes nós, como pessoas comuns, temos. Visão de igreja. Qual tem sido a nossa visão de igreja? E eu peguei esse texto que Isaías fala sobre a visão, e a visão dele foi esplendorosa, foi aquela visão que ele mesmo achou que ia morrer. Muitas vezes nós pensamos em Deus, irmãos, e achamos que tudo de Deus assim é tranquilinho, é bonzinho, é suave. Mas quando nós vemos, não só Isaías e outras pessoas, quando tiveram um contato maior com Deus, eles ficaram sempre com medo. É interessante quando o anjo chega para Maria, para avisar e dar a notícia da sua gravidez, a primeira coisa que ele fala é: não temas. Normalmente os anjos falam: não temas. Porque, irmãos, porque o nosso Deus, na sua singularidade, por ser todo poderoso, onipotente, e nós, como mortais, pecadores, indignos, diante dele, uma coisa que nós vamos ter é medo, com temor e tremor. Mas, irmãos, eu gostaria de trazer para a igreja essa visão, ou esse tema sobre a visão. Que visão nós estamos tendo? Qual tem sido a sua visão na sua vida, na nossa vida? Isaías teve uma visão e achou que ia morrer. Viu os anjos cantando quando nós cantamos aqui: Santo, 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 um cântico que traz muitas memórias. Deus onipotente, cantam de manhã. É tão gostoso entoar esse cântico, irmãos? Mas Isaías tem uma visão e ele ouve esse cântico: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes santo, irmãos? Porque no hebraico não existe superlativo, não existe, por exemplo, a palavra santíssimo, E quando eles querem falar que algo é muito grandioso, eles repetem 3 vezes. Por isso que eles falam Santo, Santo, Santo. Eles falam isso do Senhor. É interessante que Isaías também, contemporâneo de Ezequiel, que tem muitas visões do Senhor também. Eu gostaria de trazer esse texto e trazer para a nossa vida. Qual tem sido a nossa visão sobre tudo, irmãos? Não somente sobre o Senhor. Estivemos compartilhando na escola dominical e vemos que o mundo caminha a passos largos para a destruição, para a autodestruição. O ser humano, a irmã aqui que trabalha nessa área, não sabe mais o que ele é, não sabe do que ele gosta e não sabe para onde andar. Uma pessoa me disse uma vez: você só caminha em direção do que você está vendo. Se a pessoa não está vendo, como é que ela vai caminhar? Se você não tem um alvo, para onde ir? Para quem não sabe, irmãos, para onde está indo, qualquer caminho serve. Isso é Alice no País da Maravilha, ou é o Mágico de Oz? Acho que é o Mágico de Oz. Mas enfim, a importância de sabermos, irmãos, qual tem sido a nossa visão. Muitas vezes nos convertemos, eu aceitei Jesus, aquela alegria de querer estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer. Vai passando-se os anos e tudo vai sendo, tudo é tão normal, é tudo tão a mesma coisa. Agora a gente canta, agora a gente ora, agora a gente isso, agora a gente aquilo.
Mas, irmãos, muitas vezes perdemos a visão. Para onde nós estamos indo? Qual caminho estamos tomando, irmãos? Falamos hoje sobre política. A política dividiu tanto a igreja. Uns é de um lado, outros é do outro. Mas, irmãos, temos que ter como a maior ideologia o Evangelho de Jesus Cristo. Viver esse Evangelho, que quando a gente para pensar, quando a gente tem essa visão do Evangelho, de que é impossível viver, porque o Evangelho vai falar para você, se você levar um tapa no rosto, dê também a outra face, ore pelo seu inimigo, se alguém te tomar a túnica, dê também a sua capa, e tudo isso, irmãos, que Jesus ensinou, nós podemos parar para pensar, qual tem sido a minha visão real do Evangelho de Jesus Cristo? Qual tem sido a minha visão real de andar nesse caminho estreito, desse caminho que é difícil, desse caminho que muitas vezes me traz sim prejuízo se nós vivermos corretamente este Evangelho? Qual tem sido a nossa visão? E nós vemos, irmãos, algumas fases nesse texto aqui. Muito parecido com a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida é feita de fases. Às vezes estamos numa fase boa, né? Parece que estamos num bom emprego, ganhando legal, a família está tudo bem, está tudo ótimo, meus filhos estão na igreja, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Uma visão maravilhosa. Como assim? Na primeira fase desse texto que vamos ver, o profeta que ele tem, e ele declara que é uma visão maravilhosa, que é do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele serafins. Olha que visão, irmãos, anjos cantando, cheio de asas, asa para lá, asa para cá, e louvando ao Senhor. Que maravilha! E muitas vezes, irmãos, quando nós chegamos numa denominação, chegamos na igreja, temos essa visão, nossa, aqui é um lugar maravilhoso. Quando Tiago, Pedro e João têm aquela visão de Jesus sendo transfigurado, João fala, vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui, que aqui é maravilhoso demais. Só que o Senhor Jesus traz ele para a terra e fala, temos trabalho a fazer. Só que muitas vezes queremos ter somente a visão maravilhosa, só queremos ficar nessa fase, nesse patamar. Qual a visão que temos de Deus nos dias atuais? Qual a visão de Deus, irmãos? Porque o mundo está pregando um Deus, um amor de Deus, irmãos, que não existe na Bíblia. Ah, não, eu amo a minha esposa, ela pode fazer o que ela quiser, porque eu amo. Os meus filhos podem fazer e viver do jeito que eles quiserem, porque eu amo. Eles podem fazer o que eles quiserem, eu vou apoiar. Isso não é amor, irmãos. Nunca foi. Isso é bajulação, isso é subserviência, é qualquer coisa, menos amor. Porque o amor, ele quer ver o crescimento do outro. E para muitas vezes você ver o crescimento do outro, você tem que corrigir. Muitas vezes você tem que educar. Muitas vezes você tem que falar coisas que a pessoa não gosta. A visão do amor de Deus que o mundo traz hoje, irmãos, não existe na Bíblia. Nos dias atuais, esse amor que pode tudo. Não, Deus é o contrário. A todo aquele que Ele ama, Ele açoita. Deus açoita e corrige a todos quanto Ele ama. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor da Bíblia. Esse é o amor e essa visão que o mundo não quer que tenhamos, mas que hoje estamos trazendo para os irmãos e trazendo para todo aquele que vê pela internet sobre esse amor verdadeiro de Deus. É o amor que nos leva a outras fases, a outros patamares. Mas qual tem sido, irmãos, o nível de comprometimento que temos com essa visão do verdadeiro amor de Deus? Deus, Ele tem um amor para todos nós, mas qual é a visão que eu tenho desse amor? Qual o comprometimento que eu tenho? O quanto estamos realmente compromissados? Como nós falamos da palavra do semeador, que semeia semente, e vemos que um caiu em terreno pedregoso, vemos que outros pássaros comeram a semente, vemos que outro tem espinhos e a planta cresce e é sufocada, e vemos outro que é a boa terra.
boa terra, irmãos. Esse evangelho que é plantado em nosso coração, esse discipulado de que nós falamos, exige tudo de nós. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, o nosso corpo, as nossas finanças, que é a parte mais sensível do corpo do ser humano, que é o bolso, exige tudo. Irmãos, Deus quer 100% de nós, não é 99%. Não é eu vou à igreja, não é eu oro, não é eu leio a Bíblia, não é só isso, é 100% de comprometimento com a visão e do amor dele, de crescimento dele. Ele te chama hoje, irmãos, para ter um comprometimento real e sério com ele, hoje. Essa visão que o profeta teve, que ele entra em desespero, apesar que nessa primeira fase é maravilhoso. A nossa primeira visão de Deus, o primeiro amor. A palavra de Deus vai falar do primeiro amor também, irmãos. Veja de onde quer e volte lá para o primeiro amor. Irmãos de Santa Maria, IPI Vila Santa Maria, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a evangelizar como evangelizávamos lá no começo, porque nós tivemos essa visão maravilhosa de Deus. Só que essa visão, muitas vezes, ela vai ficando ofuscada, ela vai perdendo a cor, o brilho, ela vai, muitas vezes, ficando cinza, por causa do costume. Eu já fui em igrejas, irmãos, que mudou um pedacinho da liturgia, pronto, deu brilho. Conheço pessoas que, tem igrejas que na mesa tem aquela Bíblia bem grande, e o pastor pegou e virou a Bíblia. Ele só virou a Bíblia, irmãos. Deu briga e mandaram o pastor embora por causa disso. É claro que a igreja já tinha vários outros problemas. E essa foi a gota d'água. Qual é a visão que temos? Depois idólatras são as outras religiões, né? Mudou um pouquinho, não. Agora, qual é a visão que nós temos? Essa visão maravilhosa, irmãos, ela tem que permanecer em nosso coração. Essa visão de Deus, ela deve permanecer em toda a nossa vida até o fim, perseverar até o fim, esse comprometimento com essa visão, com esse primeiro amor lá atrás, onde nós sentimos que Deus nos acolhe, nos perdoa e nos justifica. Essa, irmãos, esse é o significado de justificação. Deus, ele te acolhe, ele te perdoa e ele te justifica. Agora ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo dentro de você. Irmãos, e isso tem que não somente estar em nosso interior, mas em nossas atitudes, mostrar que Jesus realmente está em nossa vida. Como, pastor? Já falamos antes. Hoje eu estou insistindo bastante nisso. Perdoando, amando, orando por quem você não gosta. Desafio para todos nós essa semana, irmãos. Você vai escolher uma pessoa que você não gosta e vai orar por ela, né? Eu vou começar os amados aí, orando pelo presidente da nossa nação. Ore por ele. Esse não tem uma Tem que crescer, né? Mas é isso mesmo. Eu reconheço que eu tenho a nossa segunda fase. Ô, irmão, obrigado, você me ajudou. Porque na segunda fase, irmãos, o profeta vai falar o que a nossa irmã falou agora. Olha só, será no versículo 5. Então eu disse, primeira visão maravilhosa. Segundo, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo também de que tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ai de mim, para isso é possível, né? Ai de mim que sou pecador. Irmãos, nessa segunda fase, primeiro quando ele tem essa visão maravilhosa, na segunda fase, ele vai lembrar do pecado dele. Ai de mim, são lembranças, irmãos, que muitas vezes nos faz se afastar de Deus. As lembranças, porque lá no passado foi assim, lá no passado eu fiz isso, lá no passado eu fiz aquilo. Ai de mim, que tive essa visão e agora estou diante do Rei. Lembranças, irmãos, do passado devem ficar no passado. Lembranças do que eu errei
deve ficar no passado. Muitas pessoas têm depressão por causa disso, que o passado sempre volta, sempre castiga, mas o Senhor nos mostra, irmãos, que Ele é superior a todas essas coisas e Ele quer tomar as nossas vidas, porque agora em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Esse versículo é bem conhecido, né? Eis que tudo se fez novo. Mas como eu gosto muito de provocar, irmãos, é verdade isso? É verdade? É difícil também. O primeiro versículo que lemos hoje. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, as coisas velhas se passaram. É verdade? É de verdade isso? A minha atitude é diferente agora, realmente, porque agora estou em Cristo, porque eu tive a primeira fase, que é a visão maravilhosa, a conversão. Segunda fase, lembranças de um passado muito triste. Lembranças de que somos pecadores. E falamos hoje da sociedade que entra na igreja hoje sim, irmãos. Entra na igreja hoje sim. Temos sido luz nessa sociedade? Temos sido a diferença nessa sociedade? Porque, irmãos, na nossa visão, o que eu quero passar dessa visão para os irmãos hoje, é que nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz. Eu poderia aqui, irmãos, estar pregando sobre várias bênçãos que podemos buscar em Deus, mas a maior bênção, irmãos, que nós temos, o maior milagre que temos em Deus, irmãos, o maior milagre que temos é a nossa conversão. A conversão é o maior milagre, sabe por quê, irmãos? Quando um pecador se arrepende, é um morto que volta à vida. É um morto que era morto, né? Que retorna à vida. Essa, irmãos, é a visão que temos que ter do Evangelho, que nós somos o verdadeiro milagre. E por isso que a partir da nossa conversão, nada é impossível, nada é impossível. Inclusive orar pelo seu presidente da República. É difícil. Mas tem que orar, irmãos. A palavra não fala para orar. A gente tem que obedecer. É difícil? É difícil. Mas a palavra de Deus é uma coisa fácil. Eu não achei nada fácil até hoje. Olha que eu já estudei teologia, já estudei cada livro da Bíblia, já tentei procurar. Não tem nada fácil, irmãos. É difícil orar pelo seu inimigo. É difícil orar por quem você não gosta. Mas se fosse fácil, não era Deus, era outra religião, né? Eu costumo dizer que o Evangelho é igual matemática. Não sei se acontecia isso com vocês em matemática. Se tivesse muito fácil, é porque eu estava fazendo errado. Se tivesse fácil, eu estou fazendo errado, é certeza. O Evangelho é a mesma coisa, irmão. Se você tiver com uma vida simples, fácil, está tudo tranquilo, não é o Evangelho, deve ser outra coisa. Não é o Evangelho. Por isso, irmãos, que eu quero mostrar e trazer essa visão da verdadeira palavra do Senhor. E eu quero questionar cada um de nós, qual tem sido a sua visão? Qual tem sido a nossa visão? Porque, irmãos, se nós quisermos nos juntar com a sociedade, porque a sociedade vai falar, esse presidente, eu estou falando do presidente aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá, irmãos? Esse presidente não presta, e nós irmos no embalo, é fácil, é simples, é só olhar. Né? Mas nós somos aqueles, irmãos, que não retrocedem. Nós somos aqueles que andamos na contramão, sim. E é difícil andar na contramão, porque você pode bater de frente a qualquer momento. Como é difícil, mas é isso. Como é difícil, irmãos, ter um casamento onde você realmente, o marido respeita a esposa respeita o marido, né? Falamos de submissão da mulher hoje, que ninguém quer ouvir essa palavra, mas submissão não é a mulher ser menor, é a mulher estar sob a mesma missão, cada um com a função. É difícil nós conversarmos sobre isso hoje. Dentro da igreja, é difícil. Por quê, irmãos? Porque a visão que o mundo nos passa é deturpada. É deturpada, é uma coisa que nós e a Bíblia não concorda. Então, nessa segunda fase, irmãos, ele, na sua carnalidade, apesar de estar vendo aquela maravilha, ele fala, ai de mim, né, que sou pecador. Mas temos também, irmãos, uma terceira fase. Primeiro, ele tem a visão maravilhosa. Segundo,
ele lembra que é pecador. Ele fala, estou perdido e agora o que é que eu faço? Mas nós vamos ver nessa terceira fase do texto, irmãos, que é a redenção. Ele é redimido nesse texto, no versículo 7, no versículo 6 e 7. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. É para nós, irmãos. Essa palavra é para nós. Porque não foi a brasa do anjo, mas nós vemos o quê? Ele pediu para alguém tocar nele? Não. Ele não pediu para tocar. Ele só lembrou. Eu sou pecador. Eu fiz isso. Eu sou impuro. Só que a iniciativa sempre é de Deus. O anjo pega a tenaz e toca os seus lábios. Ele está purificado. Irmãos, eu sou pecador. Irmãos, eu sou falho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus me resgatou. O sangue de Jesus me deu uma nova visão. Eu era cego e agora eu enxergo. Eu era morto e agora eu estou vivo. Eu falava mentira, agora eu vivo com a verdade. Eu não orava pelo presidente, agora eu oro pelo presidente. Eu odiava quem tinha que odiar, mas agora eu amo aqueles que eu considero meus inimigos. Olha que dificuldade, irmãos, mas é isso que a palavra de Deus faz com cada um de nós. Ele transforma, ele redime, ele foi redimido, irmãos. O Espírito Santo de Deus é quem nos tocou, por isso nos convertemos, por isso que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É por isso que você é perdoado. É por isso que nós somos perdoados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados pelo Senhor. Ele te perdoou, Ele te tocou, Ele nos purificou. Então, irmãos, nós vemos que nesse texto parece um ecocardiograma. A fase boa, visão maravilhosa, aí desce, sou pecador, aí sobe de novo, o Senhor me purificou. E agora, irmãos, não vai descer, agora vai reto. Sabe por quê, irmãos? Na quarta fase, Deus te envia. Deus nos envia nessa quarta fase, que está no versículo 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Na quarta fase, irmãos, somos enviados. Na quarta fase, Deus nos envia para essa sociedade corrompida, corrupta, que é só pela misericórdia. E é isso mesmo. Mas Deus nos envia. O Senhor Jesus, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Irmãos, é para você ser crente onde você está. É para você ser luz onde você está. É para você viver essa palavra aonde nós estamos. E eu volto lá para Mateus 28, 19. Indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele te envia. Irmãos, é para nós sairmos dessa igreja e sermos enviados para esse mundo, para sermos luz. Nós vemos nesse texto que não tem nada fácil. Não tem nada gostosinho. Esse é mamão com açúcar, eu faço de olho fechado. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso no Evangelho, irmãos. E eu sempre incentivei, irmãos, chegamos aqui em janeiro. Desde janeiro, algumas vezes quando eu prego, eu sempre falo e vou falar. Tudo isso começa dentro da sua casa. Tudo isso começa no seu lar. A primeira fase é uma visão maravilhosa. A sua casa, quem vai fazer essa visão ser maravilhosa é você. Olha que responsabilidade. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O próprio Deus habita em você. Você foi redimido. Você foi selado pelo Espírito Santo. Então nós somos responsáveis de mostrar para outras pessoas que esse Senhor faz a diferença em nossa vida. Isso começa dentro de casa, começa na vizinhança, começa na sua rua, começa no seu bairro e começa no seu trabalho. Começa nesses lugares, irmãos. Como vemos,
nada simples, nada fácil, mas essa é a palavra do Senhor. Porque o profeta Isaías, irmãos, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nenhum profeta era querido, nenhum profeta era legal, nenhum profeta era chamado para almoçar. Não, os profetas eram odiados, porque eles estavam sempre contra o poder, sempre contra o rei. Eles denunciavam os pecados dos reis. Por isso que ninguém gostava de profeta, mas Deus os levantava e eles sofriam. Irmãos e irmãs, eu e você somos chamados para sermos profetas, porque na mesma época também existiam os sacerdotes. Normalmente os sacerdotes faziam tudo aquilo que o rei queria que ele fazia. Ele era um funcionário do Estado, ele falava aquilo que o rei queria ouvir, ao contrário do profeta. Você é chamado para ser profeta. Ah, mas não é para orar pelos governantes? É. Mas na sociedade nós somos profetas. Talvez não vão gostar de nós. Talvez, irmãos, vão querer puxar o nosso tapete, porque isso pode acontecer e sinto informar que vai acontecer. Mas somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Somos chamados para sermos missionários. Somos chamados para sermos, aonde quer que nós formos, irmãos, há diferença de quem serve para quem não serve. Nós somos chamados. Com o nosso ensino, com o nosso pensamento, com a Bíblia, não só debaixo do braço, mas com a Bíblia na nossa mente e no nosso coração. Vivendo e praticando essa palavra. Como nós dissemos lá no estudo que fizemos hoje, irmãos. A Bíblia é nosso manual de regra de fé e prática. Quando nós não usamos o manual, vai dar errado. Quando nós usamos o manual, normalmente sai tudo bonitinho, redondinho. Temos que usar esse manual para vivermos a palavra do Senhor. Vivermos e sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas a pergunta continua no fim dessa mensagem, irmãos. Qual tem sido a nossa visão como igreja? Qual tem sido a nossa visão de Deus? Que essa palavra realmente, irmãos, esclareça o que temos pensado de Deus, da palavra dele. E se nós não temos buscado o suficiente, que nós busquemos mais, que nós mergulhemos mais. Eu conheço uma pessoa que leu 300 vezes o Salmo 119. Decorou, né? Eu li 300 vezes, porque eu queria entrar na mente do autor. O que ele estava querendo dizer com toda aquela palavra? Sabe, irmãos, às vezes falta disposição isso para a gente. Não é impossível. É começar, né? É começar. Eu, para a glória de Deus, eu li Colossenses 25 vezes, eu acho, seguido. Não vou entender. Não entendi ainda, mas eu vou continuar lendo. Por que, irmãos? Porque é isso, é busca. Muitas vezes, e o que está sendo pregado hoje em nossa volta é que Deus vai dar visão, Deus vai... Nossa, não é. Sinto informar, mas não é. Eu vou pôr a mão? Não é. É palavra. O que vai mudar a nossa vida é a palavra. O que vai nos tornar pessoas melhores? A palavra. É a palavra de Deus. Sola Escritura, como disse Calvino, somente a Escritura é que vai transformar e nos dar a verdadeira visão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós realmente pratiquemos e vivemos essa palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra que fala muito ao nosso coração no dia de hoje, Senhor. E que nós tenhamos comprometimento com o Senhor. Que nós não somente nos maravilhemos com sua palavra, mas que ela nos leve a lembrarmos que somos pecadores sim, mas somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E após tudo isso, irmãos, Senhor Deus, que nós realmente sejamos enviados para pregar e viver a sua palavra. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.